Bom dia para você, meu querido aluno do oitavo. A professora tá gravando essa aula aqui na força do ódio, galera, porque eu gravei tudo errado a aula anterior. Enfim, é isso. Tô num dia difícil, vamos dizer assim, mas eu espero que vocês estejam bem num dia um pouco mais tranquilo, tá? Quando o dia já começa meio estranho, né? A gente espera que no final ele esteja bem, mas vai saber, né? A gente não tem muita noção. A gente vai continuar nossa aula sobre sociedade mineradora. Na aula anterior eu falei pra vocês do conflito entre os paulistas, que eram os bandeirantes, e os portugueses, quando os paulistas acharam as Minas Gerais, né? Os portugueses, que não são besta nem nada, eles já automaticamente foram se estabelecendo, né, nas Minas Gerais. Eles foram automaticamente também como que eu posso dizer? Eles foram criando um sistema de impostos para poder controlar o fluxo de ouro, para poder controlar, inclusive, a retirada do ouro. O que para muito brasileiro era um absurdo, uma vez que o território é nosso e eles estavam ali fazendo controle da saída dos metais preciosos, de diamante, né? De várias outras coisas que tinha de Minas, tá? A mineração, para você que é meu aluno e que não manja muito desse assunto, né? A mineração, galera, ela consiste em... É complicado, porque quando você vai fazer mineração por aluvião, ela é um pouco menos prejudicial, porque literalmente vai uma galera, que na época seria a quantidade, sei lá, de 12 escravizados que iriam, né? Vai essa galera, pega uma peneira, literalmente, e fica peneirando o rio até achar ouro. Porém, a maneira mais eficiente de se achar ouro era através da mineração dentro das rochas, ou seja, aquela coisa de você abrir mesmo uma cratera dentro da rocha e procurar o que eles chamavam de veia do ouro, que é onde geralmente havia maior quantidade de ouro, dentre outros tipos de metais preciosos, além do fato de haver também cristais, né? Se vocês não tiveram oportunidade, eu não sei se alguém teve, de ir em Ouro Preto, como eu tive, e conhecer o Museu da Mineração. Quando você conhece o Museu da Mineração, que você tem uma dimensão do nível que é a mineração. Porque quando a gente fala de mineração de ouro, é muito resumo, na verdade, do que verdadeiramente é. Mas ali eles mineravam de tudo, entendeu? Ametista, quartzo, eles pegavam... se eu não me engano, tem muito topázio também ali, né? Que é uma pedra preciosa caríssima, tipo, caríssima mesmo, né? Uma vez eu fui de boba, assim, de besta, lá em Minas, dar uma olhada num topázio real que tava lapidado, né? Ou seja, a pessoa fez um formatinho lá bonitinho, e eu achei interessante, né? Porque eu sou uma jovem mística e é a pedra do meu signo, né? E aí eu falei, deixa eu ver quanto que custa o topázio. 50 mil, cara. 50 mil! Esse é o preço de um topázio real, que é o topázio azulzinho. E é incrível, porque assim, através de conhecer o Museu da Mineração, de conhecer essas atividades mineradoras, eu também pude perceber o que era pedra preciosa de verdade e o que não era, né? Então, por exemplo, uma coisa que... o meu pai trabalha numa empresa mineradora recentemente, né? Então ele me deu um toque sobre isso, falando, olha, pedra preciosa é gelada. Ela não é quente, né? Então, quando você pega na mão a pedra preciosa, ela parece que é mais gelada a matéria dela. Então, o que muitas vezes vendem pra gente falando, isso aqui é topázio, isso daqui é não sei o que, não é nada. É uma mentira, porque a pedra preciosa mesmo, ela fica geladinha, né? Ela não esquenta no nosso corpo, né? E é interessante porque, ao mesmo tempo que tem toda essa mineração das pedras preciosas, como eu falei pra vocês, né? Também tem a mineração dos metais preciosos. A gente está vivendo numa época que os metais preciosos moviam a economia, né? Era o tipo de moeda de troca mais valorizada. Então, Portugal, que estava vivendo uma crise e que precisava, tinha uma dívida enorme com a Inglaterra, uma vez que todos os processos de fuga da família real, né? Depois, posteriormente, vai acontecer que vai ter auxílio da Marinha Inglesa, a proteção da Marinha Inglesa, né, dos portos de Portugal e Brasil, dentre outras coisas, o protecionismo econômico inglês, enfim. Portugal cada vez vai criando uma dívida maior que a Inglaterra, né, e para eles é interessante acumular riquezas, acumular ouro, uma vez que nessa época era sinônimo de acúmulo de riquezas,
e ao mesmo tempo poderia bancar, né, produtos industrializados em vez de passar por um processo industrial, como passou e está passando no caso da Inglaterra, tá? Então, nesse sentido, meus queridos, é muito importante, porque logo mais vocês vão ter aula de Revolução Industrial, né? Mas é muito importante, antes da gente falar de Revolução Industrial, a gente perceber que alguns países vão investir em ciência para se desenvolver a indústria e outros países não. Portugal não vai investir em ciência. Então, Portugal vai ficar para trás. Portugal investiu em ciência do século XV ao século XVI, quando as grandes navegações aconteceram, as grandes expedições aí marítimas, né? A expansão marítima de Portugal para a América, dentre outras coisas. Porém, Portugal vai parar no tempo. E é engraçado, porque a Inglaterra vai copiar Portugal. A Inglaterra vai copiar Portugal no modo de produção capitalista, ou seja, se Portugal teve a ideia de criar guerras entre sociedades africanas, desintegrar essas sociedades através da destruição da guerra, capturar as pessoas que estavam em fuga dessa guerra, transformar em escravizados, vendê-los como se fossem produtos, usar sua força de trabalho para extrair a riqueza deles, uma vez que não era o dono do engenho que produzia o açúcar, eram os escravizados. Então, ele usava a força de trabalho escravizado para enriquecer em cima disso. A Inglaterra vai copiar essa fórmula, só que com um agravante. Eles vão tirar a parte da mão de obra escrava e vão transformar em assalariado. Tá? Essa é a diferença. Porque, literalmente, era mais barato. Era muito mais barato ter um trabalhador assalariado do que um escravo. Né? Então isso também, por que eu estou adiantando isso? Porque a Inglaterra vai pressionar cada vez mais o Brasil, principalmente quando o Brasil se tornar um Brasil império, né? Quando Dom Pedro declarar a independência, que a gente está chegando, né, nesse momento histórico, eles vão, digamos assim, o Brasil vai viver um grande impasse com a Inglaterra, que é essa questão da escravidão, que vai permanecer no Brasil. Para você, meu aluno que está chegando agora na história do Brasil, o Brasil foi o país de todos, do mundo inteiro, que mais demorou para libertar os negros da condição de escravidão. E isso não é por um acaso. Isso tem totalmente a ver com as atividades comerciais e econômicas da coroa, que vendia pessoas escravizadas e que capturava pessoas na África para vender como escravizados aqui na América. Então, isso era uma atividade da coroa portuguesa. A gente não pode esquecer disso, porque isso vai também vai ser a razão do porquê todos os brasileiros, de maneira geral, principalmente os das camadas mais populares, vão ter uma aversão muito grande a Portugal. Vão ter uma aversão muito grande aos portugueses, como tem até hoje na África, né? E com razão. Com razão, porque eu lembrei de um print que tem na internet que um cara, acho que que país que ele era? Moçambique. De Moçambique, que eles falam português também, né? Falando assim, Feliz Natal pra Moçambique, Angola, né? Que são países que falam português, talvez Brasil. Porque o Brasil é complicado, né? O nível de racismo que a gente tem, eu não entendo ele falando talvez Brasil. E aí, um cara comentou, e Portugal? Aí ele, que se foda, Portugal. E eu acho que esse é o sentimento, sabe? Do brasileiro quanto a Portugal nesse momento histórico que a gente tá estudando. E também dos africanos, porque, olha o que Portugal tá fazendo, destruindo civilizações inteiras da África para escravizar e, ao mesmo tempo, destruindo também o nosso território. Porque, pessoal, mineração não é uma atividade limpa, é uma atividade que você polui muito, né? Para você fazer uma extração de minério de um rio, você precisa usar mercúrio, por exemplo, que é um metal pesado, né? É um elemento químico, na verdade, pesado, e que ele é extremamente tóxico para qualquer espécie, né? Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que tem muito contato com mercúrio, ela enlouquece, porque mexe com a cabeça dela, mexe com o sistema nervoso dela, né? Então, pra vocês verem as condições que esses trabalhadores viviam, eram condições... Vocês acham que eles ligavam que o escravizado estava metendo a mão no mercúrio? Ainda mais nessa época, né? Se a Marie Curie enfiava a mão dentro do mercúrio sem ter noção que isso causava mal, e ela foi uma das grandes cientistas da história da humanidade, que inclusive descobriu a radiação, né, as ondas rádio,
né, que possibilitaram, inclusive, eu estar mandando essa aula para vocês. Imagina, se ela, que é cientista e não tinha noção na época do quanto era tóxico, né, mexer com esse tipo de elemento, imagina que os portugueses tinham noção disso, muito menos também, muitas vezes, os que estavam na condição de trabalhar ali, os escravizados, que eram a mão de obra, né? Então, Portugal, que não era nada boba, cria um imposto sobre o ouro, que é o quinto, não é à toa que a gente manda as pessoas pro quinto dos infernos. Ó, você pai de aluno que está assistindo a minha aula, desculpa falar esse monte de palavrão, é que é interessante eles saberem a origem de algum tipo de expressões, né? Mas eu não costumo dizer tanto assim, mas é que o quinto dos infernos, que é esse tipo de expressão que a gente manda a pessoa, né? Como se fosse mandar ela pra casa do, né? Pra casa lá da mãe Joana, pra casa do chapéu, que seja, né? É uma expressão tipicamente brasileira de ódio aos portugueses. Porque, literalmente, os brasileiros tinham tanto ódio desse imposto, e que ele era tão absurdo, porque, literalmente, você entrava na mina, você tinha que pagar já para estar ali minerando, uma vez que você poderia levar ouro para sua casa, ou pedra preciosa, né? Então, eles consideravam que você poderia tirar alguma vantagem, e você passava desde uma revista, né, no corpo todo, até você tinha que pagar em parte da sua produção, ou seja, eu mando lá, vamos supor, eu vou lá minerar, né? Só que eu sou uma pessoa escravizada por uma família. Então, a família que eu pagava um tributo para poder estar minerando para essa família, e eu também pagava o meu tributo por estar ali, uma vez que eu poderia tirar alguma coisa para mim. Outra coisa é que muita gente escondia ouro nos dentes. Caiu o dente, colocar uma pedrinha de ouro. Um diamante. Muita gente escondia o ouro no cabelo, né? Por isso que o cabelo black ou o cabelo enrolado grande assim que nem o meu, ele passou a ser raspado nessa época, né? Porque eles achavam que dava pra esconder. Mas, gente, convenhamos, se você tá na condição de escravizado e você tem chance de sair dessa condição através da extração de ouro, quem não vai esconder o ouro onde puder, entendeu? Até dentro da orelha, dentro do nariz, sabe? É questão de sobrevivência, né? Liberdade e sobrevivência. Os escravizados que acabavam cometendo delitos eram altamente punidos, né? Apanhavam muito. Na história do Brasil, uma coisa que é um pouco chocante às vezes para o aluno. A gente não sabe, mas era muito comum o patrão bater no empregado, né? E isso veio da escravidão. Então, até inclusive em linha de produção, há pouco tempo atrás, era comum esse tipo de assédio, né? Esse assédio físico, né? De agressão física, que depois foi se tornando agressão verbal, né? Que até hoje existe, né? Quando você assedia moralmente um trabalhador, né? Você, em vez de, sei lá, se o trabalhador cometeu um erro, você apontar esse erro, ou muitas vezes você não está satisfeito com as metas, né, que aquele trabalhador bateu, você fazer ele ficar deprimido, fazer ele se sentir mal, né? Colocar ele para competir loucamente com os outros trabalhadores, criar competições ridículas, assim, vamos dizer assim, né, entre os trabalhadores para dar mais valor para um, menos valor para outro. Então isso é parte do sistema de trabalho brasileiro, que é bastante complexo e errado, né, e que acabou se tornando, como dizem os marxistas muito bem, todo estilo de modo de produção se torna uma relação social. Então, esse lance deles baterem os escravizados para educar eles, entre aspas, e era horrível, né? Imagina, abrir as vísceras dos escravizados, né? Eu não sei se vocês sabem, quando você dá uma chicotada em alguém, né? Como o nosso sangue, a nossa carne é quente, como se parece que a pessoa tá derretendo, porque ela fica queimando, fica saindo fumaça dela, cada chicotada, né? Porque você literalmente tá abrindo as vísceras da pessoa. Então, esse tipo de atitude que vinha acompanhada de outras humilhações, tipo, tirava a roupa do escravizado, deixava ele nu em público, amarrava ele no pelourinho, que era na frente da praça pública, né, e na frente da igreja, e fazia as torturas a céu aberto, assim, pra todo mundo ver, né, isso era comum nessa época, né, tanto que se você for pra Minas, você vai ver pelourinho na frente de todas as igrejas, praticamente, dessas igrejas mais antigas, né? O que é bem assustador, tá, galera? E é interessante porque, assim, de certa maneira isso foi trazido para nós, porque, como eu disse, isso é uma linha marxista de pensamento que é real. O modo de produção, o modo de trabalho de uma sociedade
ele reflete nas relações sociais dessa sociedade. Então, por isso que tem tanta gente que acha correto bater em criança, entendeu? O que pra mim é uma super covardia. Um ser humano que é 2 vezes menor que você, que tem bem menos força que você bater nele, é aterrorizante, né? Então, a pessoa que fala, meu pai me batia e eu não me traumatizou. É porque ela não lembra da sensação que é um ser humano brutalhão, gigantesco indo pra cima dela, sendo que ela espera que aquele ser humano vá proteger ela e não fazer isso, né? Então, assim, essas coisas não vieram do nada. Se você estudar a história da humanidade, né, os macaquinhos lá ainda, quando a gente ainda não era um homo sapiens, né, por mais que haviam certas agressões gratuitas, que é comum, né, acontecer, você não vai ver eles mais preocupados em bater para educar do que proteger, né? Então, essa coisa de você bater na criança falando que é para proteger, honestamente, é a mentalidade da escravidão. Eu sei que vai ter gente que vai discordar de mim, e aqui eu não tô aqui no papel de convencer ninguém. Eu estou aqui no papel de dizer, existem heranças muito obscuras do nosso comportamento que vieram desse modo de produção escravocrata, né? Desse trabalho escravizado. E um dos pensamentos obscuros que vieram é essa ideia de bater educa, né? Quando você espancar uma criança, você vai educar ela. Assim como espancar um escravo em praça pública iria educá-lo, fazê-lo ficar mais submisso, né? Terrível, né, galera? Terrível. Acabava que vira uma sociedade de psicopatas, né? Porque da mesma maneira que judia da pessoa lá em praça pública, essa pessoa vai carregar isso pra dentro de si e pode se transformar numa violência doméstica, por exemplo, né? Ele pode virar e bater na esposa ou no filho, da mesma maneira desmedida, né? Então, assim, nesse sentido, a gente tem uma sociedade aqui, a nossa metrópole, vamos dizer assim, da época, né, que era as primeiras formações de centros urbanos aí de Minas Gerais, é bem problemática, né? E a gente tem até que se perguntar se até hoje o Brasil não é assim, né? Porque até hoje tem gente que defende essas coisas, né? Castigo físico, né, pra criança. Se você fala e a criança entende, não tem por que bater. Se você fala e a criança não entende, não tem por que bater também, porque ela é muito nova. Entende? Tudo dá pra ser resolvido através de educação, diálogo, prática, né? Então você pode, sei lá, tirar o celular da criança para ela entender a importância de fazer determinadas tarefas antes de se divertir. Se tirasse o celular de mim, eu ia ficar bem brava. Tô falando isso porque se fosse comigo eu ia ficar brava. Agora, bater, pra quê, né? Porque remete mesmo a isso aqui, né? Essa é a ideia. Só que você tira o chicote aqui e põe uma cinta, né? Ou a vareta. Por mais que você pode ter apanhado, como eu apanhei também e tudo mais, quando você é criança, você nunca espera isso de um adulto, né? A verdade é que você espera que o adulto, como é mais forte, vai te proteger. É muito covarde, sabe? E embaixo, galera, a gente tem o santo do pau oco. Uma expressão que acabou se tornando popular, né? Mas que literalmente era um santo do pau oco na época, né? Eles faziam aquelas estátuas de santo que eram de tamanho quase real, né? Tamanho assim, nosso praticamente, enormes, que eram muito comuns dentro das igrejas de estética barroca, né? Depois eu vou explicar um pouquinho do que é essa estética barroca. Como a aula de sociedade mineradora é muito importante para a gente entender o processo de independência do Brasil, o processo de surgimento do Porto do Rio de Janeiro, por que o Porto do Rio de Janeiro vai passar a ser mais comercial, vai ter mais comércio do que o de Salvador, e essa distância vai causar uma certa desigualdade econômica. Então, antes Salvador era o principal centro econômico do Brasil, a partir de agora vai ser o Rio de Janeiro, o que vai ocasionar inclusive uma mudança, né, da capital do Brasil, de Salvador, para Rio de Janeiro, pela proximidade com as Minas Gerais, pela proximidade com a produção de café, né, que também vai surgir logo mais. Então, tudo isso, a sociedade mineradora é uma aula que vocês precisam ter devagar, para vocês digerirem mesmo essa ideia. Porque ao passar de uma vez essa aula, a gente não estaria contando tantos detalhes da nossa própria história e que faz mais sentido certas práticas, né? Então, para contrabandear ouro, eles abriam a santa aqui atrás, ó, como vocês podem ver. Eu vi essa imagem de perto, né? Lá em Ouro Preto, no Museu da Inconfidência, tem um santo de pau oco enorme.
dava pra você pôr muito ouro e dentre outras coisas, né? Porque eu tô falando de diamante, de ouro, de prata, de bronze, de rubi, de topázio, que seja. E muitas vezes esse ouro bruto, né, que ainda não tinha passado pela fundição, né, que depois eu vou explicar por quê, ele poderia ser contrabandeado. E aí vem a surpresa. Aí vem a surpresa. Pra você, meu aluno, que eu duvido, cara, que você imagine isso. Você sabia que Taquaritinga era uma rota de contrabando de ouro? Pois é, meus amores. Taquaritinga surgiu primeiro como uma rota de ladrão, né? Literalmente. Se é ladrão que tá roubando de ladrão, aí fica o seu critério, fica aí a reflexão, né? Fica o questionamento, porque os portugueses estavam roubando nosso ouro. Então roubar ouro dos caras que tá roubando ouro, né? Não sei se seria tão errado. Porém, que é curioso saber que aqui era uma rota para Goiás, porque, primeiro, não faço ideia de como sai de Taquaritinga para Goiás, mas deve ter alguma maneira aí, porque literalmente foi a primeira estrada que Taquaritinga conheceu antes, né, no caso, só antes disso, só as estradas indígenas mesmo, que eram as trilhas, né, indígenas, mas tirando a questão indígena, foi a primeira estrada que Taquaritinga conheceu, foi uma rota para contrabando de ouro, de Santo de Paoco, né? Que é o que a gente usa hoje de expressão para falar de uma pessoa que a aparência dela engana, né? Tipo, uma pessoa que parece boazinha, mas no fundo não é, né? E aqui a gente tem o ouro fundido das casas de fundição, que eram as casas de Portugal, tá? Por volta de 1717, Portugal vai estabelecer a Lei do Quinto, que é o primeiro imposto da história do Brasil, que é 20% do imposto do Brasil vai para Portugal, né? Toda a produção de ouro aí, no caso, vai para Portugal. E nesse quinto surge a necessidade de se criar um banco e uma casa de fundição. Que banco que é esse? O Banco do Brasil, que existe até hoje, né? O Banco do Brasil vai surgir no intuito de aplicar o quinto, né? De pegar 20% de toda a produção. De onde vai sair 20% de toda a produção? Das casas de fundição. Por quê? As casas de fundição pegavam todo o ouro que estava em matéria bruta, porque se vocês não sabem, o ouro, né, assim como qualquer pedra preciosa e muitas outras coisas, muitas vezes ele vem de uma maneira bruta, de um jeito, assim, inegociável. Quando você pega o ouro, funde ele e faz ele em barra, como a gente está vendo aqui, ele se torna mais fácil de comercializar, a gente consegue estabelecer um valor, né, para cada barra de ouro, e também, ao mesmo tempo, ele tem um valor de troca, porque ele não está na sua matéria bruta, entende? Então, assim como você precisa lapidar muitas vezes uma pedra preciosa para poder vender ela, comercializar, o ouro também precisava ser fundido e transformado em barra. Dessa maneira, a coroa, ao mesmo tempo que fundia o ouro oficialmente, eles utilizavam desse momento, né, de que as pessoas levavam o ouro para fundir, para retirar 20% já do que era levado para as casas de fundição e mandar direto para Portugal ou estocar no Banco do Brasil, tá, galera? O Banco do Brasil vai surgir, ele vai começar a surgir agora, mas ele vai surgir um pouco depois, na real, tá? Quando o Brasil se tornar independente, que ele vai ser oficializado como Banco do Brasil. Por último, né, vocês podem ver que existiam muitas estradas para Minas Gerais, né? Várias estradas levavam a Minas, assim como para Goiás, Mato Grosso, que é a região que a gente conhece hoje, na época, quer dizer, por Grão-Pará, tá? Essa região central do Brasil e norte do Brasil vai ser também vai ser ao mesmo tempo bastante comercializado o ouro e levado o ouro. Numa época que a gente só tinha um comércio marítimo, fazer o comércio pelas estradas, pelo campo, pelo interior, era uma atividade bastante difícil. Por isso vão surgir os tropeiros, tá, galera? Essa galera aqui, ó. Os tropeiros vão ser literalmente uma caravana que vai levar o ouro, que vai levar prata, bronze, vai levar comércio de maneira geral, até produtos produzidos em Minas, né, dentre outras coisas, já que Minas vai passar a produzir várias coisas, né, já que é um centro urbano a partir de agora. Então, os tropeiros vão ter essa função de comércio do interior. Se não fosse pelos tropeiros, dificilmente a gente teria esse fluxo de mercadorias no interior do Brasil. Então, vai se consolidar como uma cultura, né, brasileira, que hoje é patrimônio até do Brasil, histórico e cultural. E até hoje, né, as famílias descendentes dos tropeiros
fazem as marchas deles com os cavalos, né? Muitas vezes passando de uma cidade para outra, simbolicamente, mas nessa época eles passavam literalmente de um estado para o outro, né? Distâncias bem grandes. Então eram pessoas essenciais para o comércio no interior e que a gente pode até dizer que assim como os indígenas são os verdadeiros fundadores do Brasil, os tropeiros foram os que abriram as veias ali do comércio no interior, tá, galera? Então é isso, meus queridos, espero que vocês estejam bem, tá? Façam atividade 2 pra mim, da página 150 e 151. Atividade 2, que consiste aqui em uma questão, não, 2 questões, tá? Esse livro aqui, inclusive, que tá mencionando na atividade 2 é maravilhoso, História da Gente Brasileira. Mandem pra mim no WhatsApp, se vocês tiverem dúvida pode me mandar também. Desculpa aí, galera, eu comecei a aula com um certo mau humor, mas eu tô com um pouquinho de dor, mas tá dando pra gravar as aulas tranquilamente e vou estar atendendo vocês com calma, tá beleza? Se eu demorar um pouquinho é porque eu estou elaborando as provas de vocês, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.